Olá e bem-vindos! Hoje vamos fazer uma viagem à Grécia Antiga para assistir a uma das maiores revoluções da história, o momento exato em que a humanidade começou a trocar os mitos e os deuses pela força da razão. Esta é, no fundo, a história de como nasceu o pensamento racional. E tudo começa com esta pergunta, não é? Sem laboratórios, sem tecnologia, como é que as primeiras mentes, mais curiosas, tentaram decifrar o mundo à sua volta? A resposta a esta pergunta deu início a uma jornada que, na verdade, moldou a forma como todos nós pensamos até aos dias de hoje. Vamos então mergulhar nesta revolução. E olhem, não foi uma mudança pequena, foi algo de gigantesco. Pela primeira vez, de uma forma sistemática, o grande objetivo passou a ser compreender a realidade sem ter de recorrer a deuses, a monstros ou a qualquer tipo de magia. Parem um segundo para pensar no que isso significa. Durante séculos, um relâmpago era a fúria de Zeus. Ponto final. Uma colheita má era um castigo divino. Os primeiros filósofos gregos tiveram a ousadia de perguntar: e se a explicação não estiver lá em cima, no Olimpo, mas aqui mesmo, no mundo natural? Eles basicamente rejeitaram o sobrenatural para procurar respostas na própria natureza. Claro que, ao deitar fora as respostas antigas, era preciso criar novas formas de pensar. Mas isto não foi o caos, bem pelo contrário, foi o início de um método. E muito rapidamente surgiram dois grandes caminhos, duas grandes abordagens para tentar entender o universo. E aqui estão eles, os dois caminhos. De um lado, os naturalistas, como Tales de Mileto, eles eram uma espécie de químicos da altura. Queriam saber de que coisas era feito o mundo. Era água? Era ar? Eram átomos? Do outro lado, os formalistas, como Pitágoras. Eles eram os matemáticos. Para eles, a verdade não estava na matéria, mas sim nos padrões, nas relações lógicas que governavam essa matéria. Vamos olhar para o naturalismo com mais atenção. É um bocado como ver o universo como uma construção gigante de Lego. Os naturalistas queriam descobrir quais eram os blocos fundamentais. O Tales, por exemplo, avançou com a ideia de que tudo era, na sua essência, água. A grande questão para eles era mesmo esta: identificar os elementos básicos e perceber como é que eles se combinavam para criar tudo o que existe. Já os formalistas, bem, eles tinham a abordagem quase oposta. Não estavam focados nos blocos de Lego, mas sim na planta, no projeto matemático que estava por trás de tudo. Para pensadores como Pitágoras, a essência do universo não era a matéria em si, mas as relações, os números, a lógica que governava tudo. A matemática era para eles a verdadeira linguagem da realidade. Mas atenção, muito cuidado aqui. Embora nós chamemos a isto o início da ciência, é preciso pôr um asterisco gigante nesta afirmação. A abordagem deles era radicalmente diferente da nossa. E é aqui que está a grande diferença. Para eles, o universo não escondia segredos. A verdade estava ali, à vista de todos, disponível para quem olhasse com atenção e pensasse com lógica. Não era preciso fazer experiências para a encontrar. Portanto, o ponto crucial é este. Não havia experiências controladas, não havia recolha sistemática de dados, nem sequer o método científico de testar hipóteses que conhecemos hoje. Era uma ciência, se quisermos chamar-lhe assim, da pura razão, da dedução lógica. Partia-se do que se observava diretamente e, a partir daí, construíam-se teorias grandiosas só com o poder do pensamento. E pronto, quando parecia que a filosofia estava bem encaminhada para decifrar o universo, pumba, aparece um grupo novo que vira a mesa toda, os sofistas. Eles não estavam minimamente interessados em encontrar a verdade. A ideia deles era muito, mas muito mais radical. Agora, leiam bem esta frase, porque isto é mesmo uma bomba. Se conseguirmos convencer alguém de que é verdade, então é a verdade. De repente, a verdade deixou de ser algo fixo, algo a ser descoberto, para se tornar numa questão de persuasão. O poder já não estava em descobrir a realidade, mas sim em construí-la através das palavras. Os sofistas eram os verdadeiros mestres da retórica e da argumentação. Para eles não havia uma verdade absoluta e universal. Havia, isso sim, múltiplas verdades, e todas podiam ser válidas dependendo do ponto de vista de cada um. A habilidade mais importante já não era a descoberta, mas sim a capacidade de argumentar e convencer. Como se pode imaginar, o impacto dos sofistas foi imenso. Eles forçaram a filosofia a mudar completamente de direção. A questão já não podia ser só sobre o mundo lá fora. Agora, havia uma questão muito mais urgente e fundamental para resolver. E esta comparação mostra a mudança de uma forma, cristalina. A filosofia passou de uma pergunta sobre o cosmos, de que é feito o universo, para uma pergunta sobre nós mesmos. O que é que nós humanos podemos realmente saber? E como é que podemos ter a certeza de que o sabemos? Foi uma viragem absolutamente monumental.
No fundo, o que aconteceu foi que a grande aventura intelectual deixou de ser uma viagem às estrelas e aos átomos para se tornar numa viagem ao interior da mente humana. A psicologia, a epistemologia, a teoria do conhecimento, tudo isto nasceu, de certa forma, deste momento de crise e de reavaliação. E isto deixa-nos com uma questão que, olhem, é tão relevante hoje como era há mais de 2000 anos. Num mundo onde as narrativas competem umas com as outras e a própria verdade parece cada vez mais flexível, o desafio lançado pelos sofistas continua a ecoar. Se tudo é uma questão de persuasão, como é que navegamos neste mar de informações e decidimos afinal em que é que devemos acreditar?